Oiê! A receita de hoje, sem dúvidas, é uma das mais queridas. Afinal, quem não gosta de uma coxinha, não é mesmo? Ainda mais se ela tiver uma massa bem cremosa, casquinha crocante e um recheio bem gostoso de frango. Então fica aqui comigo neste vídeo e aprenda o passo a passo dessa delícia. Já deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações aqui no sininho para que o YouTube possa te avisar toda vez que eu colocar algo novo por aqui. Então vamos começar aqui a fazer o recheio de frango. Numa panela eu vou colocar aqui um pouquinho de azeite. E vou dourar aqui, ó, uma cebola picadinha. Vou colocar aqui pimentão verde picadinho. E alho poró bem picadinho também. E vou mexer tudo até dar uma leve dourada aqui. Bom, 2 minutinhos aqui mais ou menos mexendo. Agora eu vou colocar alho picado. Vou dar uma dourada também. Bom, então assim que o alho dourou, eu vou colocar aqui colorau para dar uma corzinha, chimichurri. E aqui você pode temperar com orégano, você pode temperar com o tempero que você mais gostar, certo? Vou misturar bem e vou colocar aqui agora o caldo do frango. O frango, como que eu cozinhei? Peguei o peito de frango, coloquei na panela de pressão com um pouco de azeite, deixei ele dourar de todos os lados até ele ficar bem douradinho. Aí vai soltar aquele fundinho, né? Que é o que tem todo o sabor do frango ali. Então, não cozinhe o frango assim simplesmente jogando ele dentro da panela, colocando água sem fritar. Frita ele primeiro que ele dá todo um sabor especial, certo? Coloquei folha de louro. Coloquei também um pouquinho de sal, também coloquei um ramo de alecrim para cozinhar junto. E se você quiser, eu não coloquei, mas se você quiser, você pode colocar também um tablete de caldo de legumes, tá? Então esse aqui é o resultado do caldo, então eu vou colocar um pouquinho dele aqui agora. Eu gosto de colocar primeiro o caldo, porque se eu colocar o frango aqui antes, ele vai ficar mais seco, né? O peito de frango ele já é seco. Se eu ficar mexendo ele aqui, eu vou deixando ele mais seco ainda. Então eu gosto de fazer essa misturinha antes, para daí sim entrar com o frango depois. Aqui também já vamos colocar o sal. E se você gostar, pode colocar também um pouquinho de pimenta. Então aqui ó, já tem o frango que eu desfiei eu desfio ele no processador, mas você também pode desfiar ele na batedeira, você pode desfiar ele com garfo, tá bom? Da maneira que você achar melhor. E aqui agora ó, é só colocar aqui o franguinho desfiado. E para finalizar eu vou colocar aqui ó, salsinha bem picadinha. Então já posso desligar o fogo e agora é só misturar tudo muito bem e experimentar para ver se está faltando um pouquinho de sal. Recheio pronto, agora é só esperar esfriar e aí você pode utilizar ele em qualquer preparação aí, como coxinha, pastel, recheio de uma torta, no empadão, num pastelão, enfim, no que você quiser. Então vamos começar aqui a massa da coxinha. Então na panela eu vou colocar manteiga. Se você quiser também pode substituir por margarina, mas faça com a manteiga que ela deixa um saborzinho bem mais gostoso. Tenho aqui ó, ketchup, então eu vou adicionar aqui, esse ketchup vai dar, além de uma corzinha na massa, ele também vai ajudar no sabor. E coloque ele, faça, experimente fazer a sua massa com ele, que fica bem gostosa. Vou misturar aqui um pouquinho até derreter a manteiga. Assim que derreteu, eu vou adicionar aqui ó, meio pacotinho de um temperinho chamado Hondashi, que é um tempero à base de peixe. Esse tempero você encontra em lojas especializadas de produtos orientais ou também no supermercado, nas prateleiras onde fica lá os produtos orientais, né, shoyu, macarrão para yakisoba, você geralmente encontra o Hondashi. Caso você não encontre, você pode substituir por meio pacotinho de caldo de legumes ou caldo de galinha. Agora eu vou adicionar aqui caldo do cozimento do frango e leite integral. Vou adicionar o sal, misturo muito bem e agora eu aguardo então levantar a fervura. Levantou a fervura, desliga o fogo, adiciona de uma só vez toda a farinha de trigo. Mistura.
Mistura bem essa farinha até ela ficar toda incorporada aqui pelos ingredientes líquidos. E agora sim você liga o fogo novamente, tá? Eu prefiro fazer dessa maneira, principalmente porque tem muita gente que vai fazer pela primeira vez coxinha, ou já faz e deu errado, né? E aí a pessoa fica um pouco nervosa na hora de colocar a farinha, porque com o fogo ligado, né, ela continua cozinhando rapidamente. Então dessa maneira, você desligando o fogo, você fica um pouco mais despreocupada e faz esse processo com mais calma. Então aqui agora é só misturando e cozinhando toda a massa. 2 minutinhos mexendo aqui aproximadamente, sua massa já começa a desgrudar totalmente aqui do fundo da panela, ela começa a ficar também mais lisa, tá vendo, ó? Ó, a hora que você mexe ela com a colher, ela vira uma bola aqui, ó. Ó. Tá? Então nesse ponto aqui, ó, onde ela já começa a desgrudar, aqui no fundo perceba que já faz uma crostinha, certo? Já é a hora de eu tirar ela daqui, porque o meu trigo já cozinhou. Olha só que massa linda que ela fica, ó, bem lisinha, sem grumos de farinha. Então agora a gente vai colocar ela na bancada. Bom, massa agora aqui na bancada, agora com a ajuda de uma espátula, ó, eu vou sovando essa massa até ela ficar bem lisinha. E aí eu vou também trazendo mais leveza para ela e também vou fazendo com que ela esfrie um pouco para eu conseguir modelar. Aqui ela ainda tá bem quente, mas eu vou mexer ela agora aqui com a mão, que eu gosto de sentir também com a minha mão, ó. Olha que massa linda, ó. Ó como ela vai ficando bem lisinha, tá vendo? Isso da gente sovar ela. Bom, aqui uma dica, ó, faça pequenas porções de massa por vez. Então faça uma receita por vez para você não ter dificuldade na hora de você mexer a massa na panela, porque começa a ficar muito pesado se a gente aumenta a quantidade da receita, tá? Outra dica também é: mantenha a manteiga, não substitua a manteiga pela margarina, porque o sabor da manteiga é outro aqui na massa. Ele deixa a massa muito mais gostosa, mais cremosa, por ser, né, uma gordura de origem animal, tá? Então esse aqui é o ponto final da massa. Olha que massa de coxinha maravilhosa, ó. Super boa para se trabalhar, lisinha, lisinha. Então agora eu vou colocar essa massinha dentro de um saquinho plástico, porque eu tenho que trabalhar com essa massa ainda quentinha para morna, tá? Então, ó, eu vou manter ela aqui dentro de um saquinho para ela não ressecar e vou tirando as porções conforme eu for modelando. Então aqui eu pesei 50 gramas de massa. Eu vou sovar ela novamente para deixar ela bem lisinha. E agora a gente vai fazer então a modelagem da coxinha, ó. Com o dedo indicador, ó, eu vou afundando o centro da massa e vou abrindo como se fosse um copinho, ó. Vai ficar desta maneira aqui. Tem aqui numa manga de confeitar um pouquinho de catupiry, eu acho mais fácil de colocar o catupiry assim. Então eu venho, ó, coloco uma quantidade aqui de catupiry e coloco uma porção aqui do meu recheio de frango, ó. Agora o que eu vou fazer, ó? Eu vou dar uma leve pressionada aqui em cima e eu venho fechando a bordinha aqui do meu copinho, ó. Só fazendo esse movimento com o dedo, ó, só fechando. Vai ficar assim, ó, vou colocar a coxinha na palma da minha mão e vou fazendo esse movimento aqui, ó, vou apertando e vou tirando o excesso aqui do bico, ó. Novamente, vou apertando, olha só, entre aqui as duas palmas da minha mão. E o excesso de massa eu faço dessa maneira, ó, pressiono e puxo aqui o excesso de massa. E já modelei a minha coxinha, olha só que linda que ela fica. Se você nunca fez coxinha, no começo pode ficar outro formato ou não tão certinho assim, mas não desanime, porque é assim mesmo, conforme você for fazendo, você for modelando, você vai pegando o jeito. Coxinhas todas modeladas e olha que linda
que elas ficaram. Aqui eu fiz os 3 tamanhos de coxinha. A coxinha grande, que geralmente é servida em lanchonete. A coxinha média, que a gente geralmente faz também para congelar, né? Que as pessoas levam aí no final de semana, fritam na casa, que é um tamanho bom. E a pequenininha de festa. Eu vou deixar aqui na descrição certinho para vocês as medidas de cada uma, a quantidade que eu usei de recheio certinho, tá bom? Para fazer o empanamento das coxinhas, eu tenho aqui, ó, claras e água, que eu só misturei com garfo. Vou adicionar aqui um pouquinho de amido de milho. Esse amido vai ajudar a deixar o meu salgado um pouquinho mais seco. E vou colocar também um pouquinho aqui de sal. Vou misturar muito bem, até que o amido aqui se dissolva por completo. Você também pode usar um mixer aqui ou um fouet para ajudar a dissolver melhor. Então, para empanar, eu começo passando aqui, ó, na mistura de clara e água. Coloco aqui na peneira para tirar um pouquinho do excesso do líquido. E aí eu venho, ó, coloco aqui na farinha de rosca. Essa farinha de rosca é aquela farinha de rosca de pão que eu compro na padaria, que eu acho que ela é bem melhor, fica melhor os salgados empanados com ela do que aquela comprada pronta. Tira todo o excesso e olha que belezinha que ela fica, prontinha para ser frita. Bom, então agora aqui eu tenho uma panela pequena com óleo, de preferência uma panela pequenininha, é mais fácil de fritar os salgadinhos assim, quando a gente trabalha com fogão doméstico, tá? Porque senão a gente vai colocar uma grande quantidade aqui de coxinha de salgados e o óleo vai esfriar, e aí, em vez de fritar a coxinha, ele vai cozinhar. E aí é o que acontece quando a coxinha começa a soltar aquela casquinha, sabe? É por causa disso, porque abaixou a temperatura do óleo. Então, de preferência, para uma panela pequenininha, principalmente quando a gente trabalha com salgados congelados. Óleo aquecido, eu vou começar a colocar aqui então minhas coxinhas. Não precisa ficar mexendo o tempo inteiro, tá? Então, a hora que você perceber que ele deu uma leve dourada já embaixo, você vira. Se você ficar mexendo também, você vai fazer com que a temperatura do seu óleo abaixe, você vai danificando o seu salgado na hora da fritura. E olha só que lindas que elas saem, ó. Bem sequinhas. Ai, que delícia o cheirinho que tá aqui nessa cozinha. Pena que vocês não conseguem sentir. E aí eu gosto de colocar elas para escorrer o óleo no escorredor aqui de macarrão. Aí eu deixo elas ali um tempinho para terminar de escorrer o excesso de óleo. Se você for fritar as coxinhas congeladas nesse tamanho médio ou pequenininhas, você pode diretamente colocar elas no óleo quente. Mas se você for fritar coxinhas grandes, eu sugiro que você antes coloque elas dentro da geladeira, espere descongelar completamente para daí sim fritar. E acaba que não dando tempo de descongelar o centro da coxinha aqui durante a fritura. Vamos ver como que ficou essa coxinha por dentro? Olha isso! Olha essa massa, esse recheio. Olha que massa cremosa. Ai, vou ter que fazer o sacrifício agora de degustar. Consegue perceber a crocância dela? Ó, ó. Casquinha crocantinha por fora. Olha a cremosidade dessa massa, bem recheadinha, com esse franguinho bem temperado. A massa muito gostosa, saborosa, cremosa. Olha, só tenho que falar uma coisa. Faz aí e me conta depois o que você achou. Copa chegando e a coxinha é uma ótima opção de petisco. Esta massa é super versátil e você pode utilizar para fazer bolinhos de queijo, risoles, croquete de carne, entre outros salgados. Então aproveita bem essa receita, eu espero que você tenha gostado. Quando fizer, me marca aqui, me conta o que você achou, que eu adoro saber. E te espero então no próximo vídeo, toda terça-feira, às 18 horas. Um beijo e até mais!